Saudações, queridos, com a graça e a paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo no teu coração. Espero que você esteja bem, que Deus do alto te abençoe e faça prosperar sobre a tua vida. Eu agradeço você ter clicado nesse vídeo, eu peço gentilmente que fique comigo até o final. Não esquece de conferir a tua inscrição abaixo, deixar aquele joinha que é de graça, ajuda muito o canal, faz com que o YouTube entenda que os vídeos aqui postados têm relevância e ele recomenda para mais pessoas que não são inscritos, que ainda não conhecem o meu canal, e assim você ajuda no crescimento e eu te agradeço de coração. Também vai ali no sininho das notificações, clica lá, vai aparecer 3 opções, a de cima é o todas. Você clicando, todo vídeo que eu postar, uma notificação chega aí para você te informando que algo novo saiu e você opta por assistir ou não, e eu peço que assista e divulgue, compartilhe nos grupos e nos ajude a crescer. Aí vamos lá para o vídeo sobre o tema Silas Malafaia. Esse nome é conhecido, acho que em todo o meio evangélico e até o não evangélico, né? Tem pessoas católicas que conhecem ele, ateus conhecem, a pessoa tem muita popularidade. É um pastor, certo? Eu não vou entrar muito no mérito de quem ele é, isso não é uma biografia, falar da pessoa dele, sim, de um áudio que eu vou rolar aqui para os irmãos e vou comentando junto. Veja bem, a nossa natureza, caríssimos, ela é inclinada ao pecado. Qual é o propósito do ser cristão, da pessoa que foi renascida em Cristo? A cada manhã que você levanta, fazer a sua oração matinal, e o teu propósito do coração deve ser em quais situações, circunstâncias, em quais atitudes eu posso fazer para melhorar a minha vida cristã e com isso agradar a Deus. O foco tem que estar em agradar a Deus. Por que agradar a Deus? Porque Ele fez por nós o que ninguém faria. O amor dele é incontável, não pode ser mensurado, nem quantificado e nem pesado. Tão pouco qualificado, porque é algo que foge aos conceitos humanos, é muito grande. É uma afeição entranhável que não pode ser explicada, inexpressível. Maravilha. Isso deveria ser tudo já para você, em que você utilizaria para agradecer o teu Deus, mas não é agradecer pelos bens que Ele está fazendo na tua vida, o que você tem recebido das mãos dele, e sim pelo que você já recebeu, e por Ele ser quem Ele é, e dar atenção a você. E olha que o salmista Davi se colocou no lugar dele tão maravilhosamente quando ele disse: quem é o homem para que tu se lembre dele, ou o filho do homem para que tu o visites? Ele quis dizer qual é a nossa relevância. Se no meio social, dependendo da classe social que eu estou inserido, na camada social, é ali em que eu vou ter o acesso às pessoas, as pessoas darão importância para mim. Dependendo da camada social mais alta que a minha, eu sou irrelevante para aquelas pessoas. Isso é meio que natural na sociedade. E olhando Deus, Ele dispara por ser um ser ímpar, não há ninguém igual a Ele. Porque Ele daria atenção para seres tão inferiores como nós, e ainda pessoas que pecam contra Ele, o ofendendo, certo? Então o salmista foi muito feliz. Quem é o homem para que tu se lembre, né? Ou filho para que tu visites? Bom, tendo este conceito em mente, vamos partir para um pressuposto de que acordar de manhã já é gratidão por mais um dia, e agradá-lo deveria ser o foco da nossa vida, em tudo. Então, quando eu vou lá ver algo que me tenta, lembrar que Deus se ofende. Eu ofendo a Deus quando eu vou cobiçar aquilo, porque é um pecado. Cristo deixou bem claro que aquele que cobiça a mulher alheia, irmãos, só com o pensamento já cometeu adultério, e adultério é pecado. Bom, então nós estamos sempre pecando em pensamento, em olhar, em intenção, em palavras, em ações, e isso deveríamos tentar diminuir a todo custo, com disciplina. Mas a fonte da nossa força, ela é da oração. Por isso que é orar e vigiar. Então a gente vai e ora e depois levanta e fica vigilante. A oração nos dá força, nos capacita, porque é dele que vamos buscar. E de pé, olhos abertos e vigilante. O pecado está ali, fugir do mal e da aparência do mesmo. Não vou passar perto. Ali tem algo que me seduz, que me faz as minhas cobiças aguçarem. Não passo, desvio, passo de largo. E quando é inevitável o contato visual, ou de alguma maneira até contato físico, alguém vai dar a mão para mim e tal, alguma coisa, né? Bebida, droga, dinheiro, oportunidades, mulher, homem, o que for. Eu sei que aquilo me tenta, então se eu tiver que passar por aquela situação, vou clamar a Deus e focar. Eu tenho um Deus para agradar, porque o que Ele fez por mim ninguém faria. Ele não merece que eu o ofenda. Então esse é parte do pressuposto, seria este.
E outro detalhe, todo aquele que ainda gosta do pecado, mesmo que não pratique, mas gosta, então você ainda gosta daquilo que ofende a Deus. Aquele a quem você realmente ama, você não pode gostar daquilo que o magoa, que o ofenda, que é um crime contra ele. Se você ama a Deus, por isso que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É muito simples. No áudio do Silas Malafaia, que eu vou rolar agora para os irmãos ouvirem, ele começa a dar algumas advertências, perdoa-me ajeitar aqui, né, algumas advertências no comportamento, e também tentando falar que ninguém adianta fingir que é muito santo não, porque é isso mesmo tal, mas você vê um descontrole exacerbado na alegria daquilo que ele está falando. Olha, a mulher, o seu ser, rapaz, eu vi aquilo, e não sei o que tal, agora você vai fingir que não sei o que. Queridos, ainda que toda a nossa carne, toda a fibra do nosso corpo se incline para o pecado, negar-se a si mesmo é aquilo que Deus deu por primeira orientação. O Senhor falou, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Negue-se a si mesmo. Ou seja, negar-se a si mesmo é agradar a Deus. E diante daquela situação, é você escolher Deus e não o diabo. Porque é essas duas escolhas que tem. Ou você obedece a Deus, escolheu a Deus, obedece ao diabo, escolheu o diabo. É isso que Adão fez no jardim, ele tinha duas opções: escolher a Deus obedecendo, escolher o diabo obedecendo à sedução. Vamos lá para o áudio, para os irmãos verem que eu não estou exagerando. Ultrapassado não. Agora eu não vou andar de calça apertada. Você não vou andar. Eu também, cara, eu não estou dizendo que é errado. Para a minha idade, para os pastores mais novos, acho que eu não vou andar com calça aqui. E curtinha sem meia, eu não vou andar. A garotada mais nova até usa aí, mas tudo bem, eu já vi aí pastores nossos mais jovens, pede pra ele. Agora um cara de 60 e poucos anos anda com a calcinha de boquinha fina, sem meia não é pra mim, não dá. Hein? Eu tô contextualizado, mas tem limite, pra não pagar mico. E também calcinha envelopada, com propaganda enganosa. Tá bem? Bem desnecessário esse comentário de propaganda enganosa, ele está querendo dizer sobre o volume da calça. Sabe, que o varão que está usando essa calcinha apertada, envelopada, né, embaladinha a vácuo, está fazendo uma proposta enganosa do volume que ele está ali, querendo dizer que ele é avantajado. Você acha que é necessário um pastor na frente da igreja entrar nesses pormenores? Bem não, aí vale pra qualquer um, não quero ver pastor aqui com calcinha apertada em púlpito não. A irmã tá olhando pra outra coisa, não pra palavra. E não tô chamando irmã nenhuma de leviana não, porque também se uma mulher estiver indecente no púlpito, o homem vai olhar olhando pro capu de fuxa dela. Vamos cessar de história. Essa aqui... Capu de fusca também é totalmente desnecessário. É verdade. O resto é conversa. Sua mulher tá indecente com o corpo mostrando. O cara olha. O hormônio é vivo, não é morto. O hormônio? Não, eu tô na igreja. Se uma irmã tiver com uma mini saia, cruzar a perna e as coxas aparecendo o cara pelo lado, vai derrubar o cara. A verdade é isso, gente. Vamos deixar de história, nós somos ser humano. Caríssimos, isso aqui é sancionar, no mínimo, o entendimento de que cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos é uma coisa natural dos hormônios. Não é. Não é. Aqueles que se enchem de Cristo, eles começam a vencer este mal. Porque a recomendação, de novo, é negar-se a si mesmo. Então, se for para mim deixar a minha carne dominar pelas suas nuances, os seus hormônios, as suas inclinações, logo eu não sou um renascido em Cristo. Não estou dizendo que não se faz ou que você não cai no pecado desse, mas isso não pode ser romantizado ou naturalizado no meio cristão de maneira alguma. Certo? Se alguém está vindo indecente, que sirva então aquele momento para você mostrar para você mesmo que você entendeu qual é a proposta do Evangelho e decidir não olhar, não cobiçar e fazer daquilo uma oportunidade para negar-se a si mesmo, negar a Satanás e agradecer a Deus e agradar a pessoa de Deus. Escuta o resto. Então não podemos brincar, pôr ele em pé. A Bíblia diz que a carne é fraca, diz que eu tenho que fugir. Então, eu quero ver um homem aqui apertado, igual aí numa igreja nossa que eu deixei no carro e depois eu falei pra Silas, avisa esse rapazinho que aqui ele não vai pegar mais enquanto ele mudar a roupa. Um amigo do Silas, da geração dele, pregava nas nossas igrejas, todo envelopado. Todo apertado. Se eu pregar numa igreja, eu tenho uma prima aqui na brincadeira e falou pra eles, olha, eu só fiquei olhando por negócio dele, nem prestei atenção na mensagem. Louvor, da adoração que está aqui em cima, olha a roupa que vem. Olha a roupa que vem, bota uma barra, cola aí o negócio. Cuidado com o que está mostrando. A mulher está aqui só com uma vez, eu nunca me esqueço. Aqui é na Montevidéu, e você também tem um. Veja bem que ele disse que é uma vez que ele nunca se esquece.
5 moleques assim na frente, eu tô de costas, não tô vendo. 5 moleques assim, na primeiro banco do lado esquerdo, pastor Santos, eu, e a gente mais nova, eu tô vendo um moleque tocar um no outro, e o gay tá tudo assim. Aí eu fui olhar pros outros moleques, um inanimado, escute, a irmã com 2 melão, um decote, pulando, eu falei, vai sair pra fora. Vai sair, o garoto tá lá. Agora, sai. Não tava nem aí pra louvor, não tava nem aí pra adoração. Eu falei, Jesus tem que dizer, manda avisar essa irmã lá em cima. Eu fiquei louco, a irmã com um decotão pulando. Eu falei, vai sair. Vai. Você vê que é uma abordagem um tanto quanto exacerbada e descontrolada. E ele não leva a igreja para o conceito da ofensa à pessoa de Deus, já que um culto tem o princípio de adorar a Deus. O culto é de louvor e adoração, né? De súplica também, enfim, conceito litúrgico em qualquer situação, em qualquer disposição em que for exposto o culto, né? O formato, independente de mudanças, o conceito, né? A essência de um culto é a adoração a Deus. Então, a doutrinação, nesse sentido aqui, deveria ser como Deus recebe tal postura, né, comportamental dos homens, naturalizando, ou das mulheres, naturalizando a questão da cobiça, da concupiscência dos homens, concupiscência dos olhos, perdão. Então, isso não deveria ser naturalizado, chamar isso de hormônio, por mais que tenha influência hormonal, mas também tem influência satânica e carnal. A mente é diabólica também quando Satanás se usa dela. Então são recursos que Satanás vai usar para corromper o culto, para descredibilizar aquele culto. E quando eu naturalizo isso, chamo isso de hormônio, logo eu não estou dando a implicação verdadeira, o peso verdadeiro que eu deveria dar sobre a questão de um culto. E de uma vida cristã, que é a preocupação em agradar a pessoa de Deus, que nós temos esse único foco. É por isso que, se você não conhece, mas a doutrina do pecado é chamada de hamartiologia, que é uma palavra grega que vem de uma origem militar, de guerra, né, de um arqueiro que erra o alvo, certo? Então, hamartiologia é errar o alvo. Assim se deu a doutrina do pecado, que o alvo é adorar a Deus. E quando você erra o alvo, você está adorando a carne, o diabo, enfim, praticando os seus pecados. Então você erra o alvo. Ou seja, nós, seres humanos, temos um alvo. E os renascidos em Cristo, mais ainda. A proposta da criação era que nós adorássemos a pessoa de Deus. E agora, renascidos em Cristo, se transformamos em verdadeiros adoradores. Então, de novo, fomos vocacionados a adorar a Deus. A adorar a Deus tem que ter esta preocupação. Não é com cânticos apenas, abrir o vozeirão e cantar e dar glória e dizer Deus eu te amo. São com as ações também, com a transformação, com a renúncia, com o negar-se a si mesmo. Então sim, as minhas concupiscências dos olhos existem em mim, sim, para mim negá-las. Se em algum momento eu cair num deslize, eu tenho que voltar daquilo, assumir a minha culpa confessando, pedir misericórdia e perdão e me comprometer com o arrependimento, que é mudança de atitude. E a partir daí não fazer mais, insistir em vencer. Vou e oro, me fortaleço, levanto e vigio. Então orai e vigiai. Essa é a prática. Para quê? Para mim não aborrecer aquele que me amou gratuitamente, estando eu ainda morto nos pecados. Não tendo eu nada a oferecer até o dia de hoje, ele me ama. Amou-me tanto que foi morto na cruz. Amou-me tanto Deus que deu seu próprio filho. E agora nós vamos naturalizar o pecado do olho, porque é normal. E Cristo falou, se só de olhar você cobiçou a mulher alheia, eu digo que já cometeu adultério. Vou deixar na tela para os irmãos verem. Adultério é ofensa a Deus, está nos 10 mandamentos, certinho? Então esta fala do Silas Malafaia, no mínimo, é um tanto tendenciosa, e quando ele vai falar das nuances do corpo, né, ali dos seios, vai falar do pacotão, ele começa a falar com muita ênfase, muito entusiasmo. Isso não é uma palavra boa para quem está no presbitério. Então eu, Eduardo, da minha parte, fiz essa crítica porque ele é muito ouvido em qualquer meio cristão. Então se você ouve, preste atenção e não consuma esse tipo de conteúdo quando ele se perde aí, porque aí o Silas Malafaia se perdeu nesse conselho. Não que o conselho não seja bom, mas a forma que foi aplicado, exposto, ele ficou muito exacerbado.
dando muito a ênfase em coisas que não deveria dar ênfase. Ele também não apontou, como eu disse, este conselho com a preocupação, por gerar preocupação na igreja em desagradar, em aborrecer a pessoa de Deus. O culto não é para agradar o ministro, o pastor, o ministério, o diácono, o ancião, não, é para agradar a Deus. O culto é para Deus. O selo de aprovação vem dele. Então é com ele que nós devemos estar preocupados, senão não tem sentido ter um louvor, ter um coral, ter uma orquestra, ter músicos, não adianta ter vozes, não adianta ter nada disso se ele não está recebendo, se o único objetivo de estarmos ali é para ele e não para as pessoas, não para nutrir amizades ou ter um convívio social evangélico. Não é essa a natureza do culto. A natureza do culto é louvar a Deus. Eu espero que este vídeo também te ajude a ter percepção cada dia mais de coisas que nós deveremos separar, estar atento, vigilante e discernindo ponto a ponto para o crescimento cristão e do evangelho dentro de nós. Saudações a todos, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.